RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E a gente vai tratar de um assunto hoje que eu adoro, que é a orla do nosso Guaíba, com os equipamentos que já estão sendo inaugurados. Ontem eu estive lá no 360 Poa Gastro Bar, o lugar é incrível. Vão lá, porque é uma experiência realmente, é um jeito diferente de vivenciar o Guaíba, a cidade, o centro, da gente fazer as pazes com a nossa cidade, que é tão bonita, né? Muito bem, e eu estou com uma equipe aqui, um time, uma turma incrível para falar de arquitetura, um pouco de engenharia, de interiores. Eu vou começar apresentando esses meninos. O primeiro é o Pedro Herman Ranieri. O Pedro é engenheiro, certo? Isso. O Ivo Killing, daqui a pouco a gente conta o que eles vão falar. Depois tem o Glênio Borer. Temos o Alexandre Vieiro, oi Alexandre, e temos a Silvia Benedetti, que só vai abanar, porque ela chegou agora e está sem microfone. Muito bem, programa ao vivo é assim, muito, muito bom. Tem uma energia super boa. Quando eu perguntar para a Silvia, o Alexandre responde, está tudo resolvido. Meninos, boa tarde, sejam super bem-vindos. Vocês vão falar de quê e como é que funciona a empresa de vocês, em que estados ela atua. Rapidamente, que a entrevista vai ser depois, só para o espectador ficar, né, com esse gostinho de quero mais na abertura do programa. Nós temos uma empresa de arquitetura e construção há 10 anos aqui em Porto Alegre e recentemente nós abrimos uma filial em Santa Catarina, na Praia do Rosa também. Certo, e o tipo de trabalho de vocês é um pouco diferente, né? O material que vocês usam. Sim, enfim, principalmente a montagem, né? Isso, principalmente na Praia do Rosa a gente tem uma abordagem bem focada em sustentabilidade, né? Certo. Então nós estamos implementando diversos sistemas, né? Tá bom, daqui a pouco a gente conversa mais. Glênio, tudo bem? Seja super bem-vindo. É um prazer estar aqui. Muito prazer. Eu conheci o Glênio, assim, de verdade, ontem, lá na inauguração do 360 Poa Gastro Bar. E convidei imediatamente ele, o Alexandre e a Silvia para virem conversar com a gente hoje, porque o Glênio participa, o Glênio vamos ver se eu acerto, Glênio, diretor técnico da Secretaria de Parcerias Estratégicas. Esse nome comprido todo. Do município. Exatamente. Muito bem. E tu estás envolvido com essa revitalização desde o governo anterior, rapidamente, para as pessoas entenderem quem é Glênio e como é que evoluiu rapidamente essa questão. Bom, e a tua participação. Sou funcionário da Prefeitura há muitos anos e na gestão passada, professor da Universidade Federal. Da URGS, projetos. Projetos. Na gestão passada eu participei da coordenação do projeto do parque, né, da orla, no Gabinete de Desenvolvimento, que era responsável por essa atribuição. Depois, agora nessa gestão, o foco já com o parque, vamos dizer, terminou de ser concluído na gestão atual. A nossa secretaria está sendo responsável pelo processo de coordenar a implantação dos equipamentos, dos bares e dos restaurantes, né, orientando os proprietários e os arquitetos contratados quais seriam, vamos dizer, os desejos e os limites, né, dessa obra pública. Claro, tem regras e tudo, né? Sim, as regras, vamos dizer, elas estavam muito claras no próprio edital, ele já tinha, vamos dizer, uma pauta bastante clara, né, de limitações dentro do que é necessário na questão pública, mas nós tínhamos uma comissão de técnicos que também fez o possível para agilizar, né, o processo de implantação e auxiliar os arquitetos nas questões que não estavam tão claramente definidas no processo, né? Claro, muito bem. Alexandre Vieiro, a gente se conhece há um pouco mais de tempo do que ontem, né? Há alguns anos, né, Leone? Alguns anos, quem sabe décadas, assim. Não vamos entrar em detalhes, não vamos entregar, assim, demais, né? Tu também das aulas, né? Assim como o Glênio? Eu também, sou também professor, né? Ultimamente, há 2 anos eu tenho um mestrado acadêmico e tenho dado algumas aulas na área dos interiores, que é um assunto que me interessa muito, onde eu tenho desenvolvido aí a minha carreira. Certo. E
tivemos a honra de ter tido esse convite, ter recebido esse convite, eu e a Silvia Benedetti, como colegas, né, para fazer um projeto diferente, um projeto bastante inusitado na Orla do Guaíba. Para nós um orgulho imenso, né, enorme, de ter essa contribuição. É como fazer parte de fato da cidade, né? Deve dar uma sensação, né? Vocês estão trabalhando nesse projeto muito, muito boa. Eu acompanho essa história e vai e vem esse projetos incrível, né? Há muito tempo. Eu lembro que o pessoal da Ritter uma vez me chamou, eles tinham uma pilha de sugestões, de projetos, né? Para revitalização, com várias propostas. E a gente ficava numa felicidade achando que agora vai. Pois agora foi, que maravilha, gente. Agora pode curtir a orla, né? Com equipamentos maravilhosos. Mas a Silvia agora já pode falar, está conosco, não é? Devidamente, né? Com voz. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Super bem-vinda também. Obrigada. E eu também te conheço já faz um tempinho. Bastante tempo. Com outras parcerias na área de arquitetura. Né? Foi uma grata surpresa te encontrar com o Alexandre, muito bom. Somos parceiros de alguns trabalhos e tivemos a oportunidade de trabalhar nesse projeto que para nós foi muito bom, né? Porque foi um prazer trabalhar, foi um projeto que era gostoso de trabalhar porque tudo ajudava, né? Nós tínhamos uma parceria boa com o cliente, uma parceria boa com a equipe da prefeitura, né? Então acho que foi uma sinergia muito boa e por isso que resultou nesse projeto legal, né? O lugar é lindo, né? E a gente ficava, cada vez que a gente ia lá para trabalhar ou para acompanhar a obra, era um prazer estar lá porque era um lugar lindo e a gente ia vendo as coisas indo acontecer, né? Foi bem legal. Não, né, gente, que não dê trabalho fazer um projeto maravilhoso, num lugar lindo. Sempre tem toda uma questão técnica, né? Uma responsabilidade, né, até uma pressão de prazo. Eu sei que vocês fizeram rapidamente esse projeto, já tinha estrutura e tudo, mas de fato foi um tempo bastante curto, né? Daqui a pouco a gente vai contar tudo para vocês e vai fazer o convite para irem lá conhecer, porque é aberto ao público. Adoro mostrar projetos e falar de coisas que as pessoas podem visitar, usar. É tão bom isso, né? Mas então, todo mundo devidamente apresentado. Eu queria lembrar você que você pode nos assistir também ao vivo pelo Facebook. Se for sair, coloca ali o Facebook, aonde estiver, pelo Facebook da RDC TV, também pelo site da emissora, né? Nós estamos aqui nos canais 24, 524 da NET, a gente tem o site, depois a gente vai estar no YouTube também, vocês podem nos procurar lá, podem mandar mensagem, enfim, a gente está em contato pela nossa plataforma digital de várias maneiras. Depois, se perdeu o programa hoje, não viu, amanhã pode buscar lá, que a gente vai estar com os nossos vídeos todos organizados por nome de programa e data. A gente vai agora ao intervalo comercial e voltamos para conversar com esses dois jovens aqui sobre o trabalho deles na área de arquitetura. Até já, 2 minutinhos só, eu já volto. Não são só aquela turma da ala de lá, Glênio, Alexandre e Silvia, que trabalham num lugar maravilhoso, à beira do Guaíba. Esses dois rapazes aqui ao meu lado, eles têm obras em Porto Alegre e na Praia do Rosa, gente, em Santa Catarina. Que ruim, né? Termina o expediente e faz o quê? Banho de mar. Eu não entendi bem se um surfa ou não surfa, só toma banho de mar, mas não importa, né? Com aquela praia maravilhosa toda, qualquer coisa tá valendo, né, meninos? Até uma pequena caminhada já é um prazer. Do mesmo jeito que a gente vai curtir Porto Alegre ali, com os equipamentos maravilhosos. Se antes era bom, imagina agora, né? Aquela região ali do gasômetro e tudo. Mas voltando para o trabalho de vocês trabalham bastante com container, é isso? Sim, então, sim. Me contem como é que é a proposta de vocês. Vocês, como falaram no início, tem escritório há 10 anos, né? E foi quando surgiu o boom, né, das construções em container e evoluiu bastante. Eu lembro que no começo não eram tantos agregados, agora a gente vê quase um edifício de container, uma coisa meio maluca. Guris, tem algum limite de uso da estrutura? Como é que vocês costumam usar? E qual é a vantagem, além de tempo, em relação a materiais convencionais, até no aspecto ecológico? É ecológico mesmo? Me contem isso. Respondendo a primeira 30 pergunta... perguntas, né? Pois é. Começou super bem. Em relação à estrutura, né? Os containers eles são preparados para serem empilhados, né? Mas eles têm um limite normalmente de 7.
Ah, mas Dá- é bastante. Sim, 7 bastante. É bastante. quase equivalente a um andar, né? É. É um andar com o pé direito baixo, mas é um andar. Ah, Porque entendi. o container normal, ele é um pouco mais baixo do que uma construção normal. Ele tem ali por Qual é? 2,60 mais ou menos. 2,60. Né? E aí depois tem os containers que a gente chama de high cube, que são os containers de 2,90 m, que daí se aproximam bem mais de um pé direito normal. Certo. Então, os containers tipicamente podem ser empilhados até 7. Até 7 containers ou metros? Não, até 7 containers. Mesmo? Né? Sim, desde que a gente respeite a questão estrutural. Porque a estrutura do container está nas pontas, né? Que é todo o reforço, realmente, aqueles pilares que estão nos cantos, né? Nos vértices ali que tem a estrutura do container. Aquela que é a parte estrutural Isso. Então, do equipamento. se a gente empilhar o container bem alinhadinho, um em cima do outro, fazendo um caixotão, a gente pode colocar 7. Mas se a gente quiser começar a trabalhar um pouco mais com as formas, né, as posições, Sim. fazer balanços, tudo mais, Pois daí, é. aí pede reforços estruturais. Daí. Sim, sim. Aí, em geral, vocês fazem com metal, com vigas Sim, aí aço pesado. metálicas. A gente tenta trabalhar Steel frame, sei lá. o steel Não, frame ele é já leve, seria né? Isso, a gente tem aí é obrigado a trabalhar mais com reforços de viga de aço, e tudo mais. Certo. E a gente até prefere trabalhar com aço quando a gente trabalha com container por questão da materialidade, né? Que a gente já está ali trabalhando com metal, com solda, tudo mais. Claro. Aí já fica Claro. isso, já tá tudo Sim, dentro do mesmo. Sim, sim. E com relação à tua outra pergunta da sustentabilidade, né? O container, ele é um reaproveitamento da indústria marítima, né? Então, ele tem uma vida útil. Depois disso, a gente vai lá, busca esse container e coloca ele dentro da construção, né? Tá, desculpa a pergunta meio tosca, mas o container é usado como container, que se conhece, né? Vai de navio para lá, produto vem, vai. Chega num ponto que não dá mais para usar, por que razão? Ele tem algum desgaste, que no caso da construção não importa? Qual é Não, é assim. o ponto que ele sai de linha, sai do navio e vai para a terra? Não, normalmente o container, quando ele vai para a construção civil, ele sai do navio, sai do fim inicial dele um pouco antes do que o normal. Ah, certo. O container ele tem uma preparação aí para uns 30 anos de uso, mais ou menos, no mar. Né? É um ambiente extremamente agressivo. Claro. Então, metal no ambiente corrosivo que nem o mar, ele acaba se desgastando e tem um ponto que ele não tem mais volta. Por mais que se faça manutenções nele, tem um ponto que ele realmente vai ter que ser descartado. Né? Pode ser 30 anos se ele for bem conservado, claro que pode ser muito antes disso. Tipicamente para a construção, com uns 10 anos de vida mais ou menos, esse container sai e vai ser reciclado porque ele ainda está num ponto que ele oferece certo. não oferece risco para a estrutura. Claro, Isso. claro. Igual ele recebe todo um tratamento, né? Ele vai ser todo lixado, vai receber um tratamento anticorrosão, depois ele vai receber uma pintura especial que vai ajudar a proteger esse fundo anticorrosão. Certo. Então tem toda uma preparação para ser Tá, feita. e a outra dúvida que eu tenho é a respeito do conforto térmico. Vocês fazem alguma inclusão de material especial para não ter que usar muito equipamento de refrigeração? Porque aí a questão sustentável fica meio prejudicada se tiver que usar muita coisa, né? O nosso escritório no Rosa é um container, na verdade, né? Isso. É um container de 6 metros. E lá a gente fez um revestimento interno com USB. USB, uma USB. coisa barata, bonita. Eu acho Barato, que né? bonito. Inclusive o nosso container USB ficou aparente. Ficou aparente, Sim, exatamente. ótimo. E sobre isso ainda a gente fez um telhado verde, né? Para que reduzir lindo. a insolação, enfim. Então ele tem um conforto térmico até interessante, né? Certo, a gente tem umas imagens, né, de trabalho de vocês, vão colocar assim que for possível, para a gente entender como é que vocês realmente usam o material, olha só. No caso, esse é o escritório lá no Esse Rosa, é o né? próprio escritório. Isso, é um Tá. container de 6 metros. Tá. O telhado verde a gente não está vendo porque, Não, ele porque está não tinha acima sido ou não instalado tinha sido ainda. instalado? Foi Não, posterior, tinha- foi posterior. Acho que tem uma foto que na sequência que vai Certo. mostrar. Aí fizeram uma estampa fora e tal, ficou bacana. Isso, na verdade foi o trabalho de uma artista até que fez a pintura no container pra gente. Certo. E esse container, assim como ele está, com USB, esse trabalho todo, vocês finalizaram esse ambiente aí em quanto tempo? Um mês, mais ou menos. Um mês. Uhum. Na verdade, um mês porque a gente não tinha muita pressa, assim. Sim, não porque tinha o cliente era vocês mesmos. Então, Alguém exigindo mais rapidez. exatamente. Então, mas um escritório como esse, em 15 dias, ele pode estar pronto se o cliente estiver com pressa. E com instalação hidráulica, Com elétrica, Sim, tudo. tudo. A instalação hidráulica é muito fácil, né? Na verdade, ela... Claro que depende um pouco do projeto, mas a gente pensou justamente já colocar as instalações hidráulicas nas paredes que dão para fora, né? Externo. Então aí é só sair, é muito fácil, né? E a elétrica, como a gente revestiu todo o container com USB, a gente passou todo
entre a lata e o revestimento. Né? Certo. Protegido, né? Com eletrodutos e tudo mais. Ninguém vai encostar os fios no metal. Eu não entendo muito disso, mas, né, a gente minimamente imagina. Tem uma pessoa sentada ali, bem feliz da vida, é a nossa sócia. É a sócia de vocês que fica lá na praia. Isso. É a felizarda que trabalha lá na Praia do Rosa. Quantos meninos estão aqui de terno? Muito bem. Isso. E lá é essa estrutura, não? Sim, aparece o telhado verde ali. Bem no fundo, à esquerda, é uma árvore, né? Mas... Pois eu fiquei pensando, mas um pouco, que telhado não, mas verde a direita ali dá pra ver que é o telhado verde. Isso, a direita é o telhado verde. Eu tô de óculos, né? A gente colocou uma contenção em madeira, né? E fez todo o trabalho daí de telhado verde em cima dele. Sim. E vocês já fizeram outras estruturas com telhado verde também? Sim, a gente está cada vez mais buscando essa prática no mercado, né? Até para o próprio container, a gente tentou organizar um seminário com profissionais da região ali, enfim, acabou não tendo quórum suficiente, a gente executou o telhado verde de qualquer maneira, mas... Vocês fizeram experiência com vocês mesmos e depois evoluíram para os clientes. O nosso próprio telhado verde, ele teoricamente deveria ter sido um workshop com profissionais da área para montar o nosso telhado verde, que era uma parceria que a gente está fazendo com o pessoal da região ali para... os caras disseram, não, vocês vão fazer o telhado de vocês, que é isso. Acho que eu vou fazer o só de parceria. Não, mas foi uma experiência muito legal. Mas vocês já fizeram outros lá na região mesmo, com essa estrutura assim, com telhado verde, tudo, lá na Praia do Rosa e em Porto Alegre? Sim, um pouco em cada lugar, né? E aí vocês têm que, naturalmente, a escolha de plantas e tudo é diferente, né? De um lugar para o outro, né? A beira do Guaíba ficaria bacana, né? Estruturas com telhados verdes, né? Eventualmente, assim, olhar e ver o rio e o verde, assim, meio confundido, olhando de fundo, assim, né? De longe, né? Uma continuidade, porque o espaço ali a natureza predomina de uma maneira, né? E depois a gente vai mostrar as imagens, porque tem piso. O projeto deles do 360, o piso é transparente, né? Então a gente caminha sobre as águas, eu achei o máximo. Eu mostrei ontem no meu celular aqui a imagem, né, que tinha chegado há pouco de lá, antes de entrar no ar, eu fiquei encantada. E o interior está muito bacana, o trabalho de vocês está muito bom. Tu já fizeste Alexandre Vieira, algum projeto com telhado verde? Tens alguma experiência? Já executamos, sim. Inclusive, Casa Cor 2014, onde nós fizemos a curadoria, todas as fachadas eram com... É verdade! Nós trabalhamos com artistas plásticos também. Isso, essa ideia, né, de juntar a arte com a natureza. Muito bacana, funciona muito bem. E com certeza é uma solução ótima, né? Até para ter algumas térmica também. E quando ele é vertical, cria umas situações de paredes ventiladas, também a gente pode criar isso, criar microclimas dentro, e são funções incríveis para a arquitetura. Essa questão do container também vem muito de encontro, né? O que as pessoas buscam hoje, que a gente chama de ambiente itinerante, onde a gente pode ter mobilidade para as questões do habitat, né? De poder transportar e levar para onde quiser, né? De forma rápida. Transforma, na verdade, a gente se utiliza da paisagem para levar a casa, a moradia, o escritório para os lugares, né? O container atende essa possibilidade. O que tu acha, Glênio? A casa de separações ajuda bastante. Eu não levo um pedaço da casa. Quando você chega, cadê a casa? Mulher levou a casa, pronto. Botou no caminho. Melhor pensar melhor. Vou dormir no pátio, né? Também. Mas eu acho que há um movimento todo no sentido, vamos dizer, das pré-fabricações, né? Que tiveram vários sistemas, e existem vários sistemas em desenvolvimento, né? Sim. E talvez, vamos dizer, o mais imediato, o mais móvel, né? O mais... e que aproveita até uma outra indústria, né? Que consegue produzir em escala e por isso ter um custo baixo, vamos dizer, da unidade. A questão do container, vamos dizer, talvez tenha seja o extremo, né? Hoje em dia desse processo. Sim. Né? Eu mostrei, Silvio, outro dia aqui uns projetos de uma arquiteta que usou um container para fazer uma área de lazer numa casa de praia. Aquela ideia do pavilhão nos fundos da casa, que a família cresce, quer fazer churrasco e tal, e não tem uma estrutura, simplesmente chegou lá e largou o container, super prático, né? Rápido. A pessoa queria o projeto funcionando para o verão, era as vésperas quase do verão, container neles, né?
e ficou super bacana o projeto, né? Inclusive agora na Mostra Elite tem uns projetos à beira do Guaíba em container, também bem bacanas, que a gente também mostrou aqui. E como o Glênio falava, é uma constante pesquisa nessa área de alternativas, de construções rápidas, o próprio steel frame, né, o sistema todo. As pesquisas continuam e a coisa da sustentabilidade, que a gente não quer que vire paisagem no sentido que fique só uma palavra e não tenha sentido, não. Que bom que está todo mundo pensando em soluções, né? Porque eu sempre falo, ontem ainda falei aqui, eu falo hoje de novo, o planeta é um só, né? Não tem assim, ou lixo, ou não sei, não, é tudo aqui. Então, o que a gente gerar de lixo e tudo, a gente tem que resolver a questão aqui mesmo, né? O excedente, enfim, né? E lá na Praia do Rosa é uma questão que a comunidade mesmo cobra, sabe? Eles realmente são muito engajados com isso. Porque, sabe, né? Em função da indústria do turismo e tudo mais, que isso acaba prejudicando um pouco. Então, eles buscam, né, essa volta para tentar minimizar aí ao máximo, né, os resíduos e tudo mais. Eu acho que tem uma questão que faz um link nas duas situações que é muito interessante, que o projeto do restaurante 360, ele tem na parte externa uma estrutura de apoio que é um container. É mesmo, Alexandre, então, é mesmo. O Alexandre estava guardando a informação para a hora da entrevista, já que é 2 blocos. Meu Deus, o que eu vou falar? Vou guardar essa informação. Mas que não foi simplesmente uma questão... enfim, envolveu uma questão estratégica, né? O projeto original do Jaime Lerner, ele estava mais para um grande bar, né? Para um quiosque, até inicialmente ele nem tinha previsto nos riscos iniciais a vedação de vidro, né? Era como se fosse um quiosque aberto, e ele migrou para a ideia de um restaurante, que nós entendemos que era importante ter uma âncora de restaurante, vamos dizer, de um lugar mais prolongado, que fosse uma âncora turística, né? Um pouco diferente do que um bar. E a estrutura não estava completamente preparada para isso. Então, a solução, vamos dizer, de projeto posterior, né, executada pelo Alexandre e pela Silvia, envolveu, vamos dizer, acomodar parte da estrutura que era insuficiente na parte interna de apoio, como depósitos, vestiários, dentro desse container, e também viabilizar através do container o atendimento da área externa, que ela era optativa no momento do edital. Né? Então, a pessoa pode chegar ali e comprar alguma coisa direto. Vamos dizer, o edital ele dizia que o ganhador do processo ele poderia optar em ter a área externa ou não, né? Para a sorte de todo mundo, na cidade inclusive, né? O Edemir Simonetti optou, né, por fazer a área externa, que está absolutamente bem resolvida, muito bem projetada e muito bem inserida, né, dentro do contexto, harmoniosa, né, em relação ao prédio original. O Glênio acompanhou toda a parte do processo, depois conosco também, nessa parte da reestruturação do restaurante também. E tinha alguns desafios bastante grandes, eu diria, porque na orla toda a parte de saneamento também é muito importante, a questão de uma cozinha industrial também importante, e essa questão de armazenagem que um restaurante desse porte para 360 pessoas necessita. Então houve toda essa parte de... Daqui a pouco a gente vai detalhar isso tudo. Perfeito. Meninos, voltando para os projetos de vocês, alguma coisa que a gente não conversou, que caracterize o trabalho, porque mesmo sendo uma estrutura que é a mesma para todo mundo que trabalha com esse tipo de equipamento, o jeito de usar é diferente. Acho que a gente tem algumas imagens de vocês ainda. A última casa ali que a gente viu já tem umas graças, os balanços, enfim, né? Vocês já precisaram fazer um apoio, uma fachada maior. Na verdade, lá em Santa Catarina, a gente não trabalhou só com construções em container, né? Nós também... Fazem mista também? Não. Que na verdade a gente procura fazer reaproveitamento de materiais também, né? Por exemplo, a imagem do skate park ali, que é um projeto que vai ser executado lá no Rosa, é madeira de demolição, né? Tudo aquilo ali que vocês estão vendo agora. Certo. Né? Então, tem vários sistemas que a gente está implementando lá também. Tem outro projeto que é de bloco de PVC, né? Que ele é extrudado a partir de resíduos da indústria eletroeletrônica e automobilística, né? Esse projeto ele contempla, além de containers na parte do fundo lá, também a madeira de demolição em todo o complexo. Né? Então, o skate park, que vai ter
hostel, restaurante, E bar. qual é a previsão de Eu estar acredito pronto? que 2020. E qual é a situação hoje? Tem projeto ainda. Hoje é o projeto, não projeto, começaram a não obra começamos ainda. a obra. Certo. Que bacana. E tu sabes que a região lá tem essa consciência Sim. se interessa por Os próprios clientes pedem bastante, assim, que a gente utilize, vá nesse viés, né, de sustentabilidade. Certo. E não só com o container, mas com todos os materiais, né? A gente utiliza bastante na questão dos fechamentos, reaproveitamento de tijolos, né? E, enfim, como o Ivo falou, a gente está uma parceria bem forte na questão dos blocos de PVC, né? Certo. Que é um produto reciclado também, né? Isso. Ah, bacana. É de resíduo da indústria automobilística e eletroeletrônica. Sim. Isso nos próprios fechamentos, né? Fazer o fechamento com bloco de PVC. Então tá, meninos, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Algo mais a declarar? Vocês vão ficar com a gente aqui ainda, com né? certeza. Mas, enfim, o fechamento da conversa com vocês é agora, depois a gente vai conversar aqui com o grupo. A gente vai então de novo ao intervalo comercial e voltamos para detalhar melhor esse projeto do 360 Poa Gastrobar, que também é um restaurante, tem uma área externa que as pessoas podem usar, acessar. Até já. Já mostraremos tudo. 1 minuto só. Na verdade, 2. Voltamos para falar da Orla do Guaíba. Atenção, porto-alegrenses, fiquem todos sentadinhos aí, porque esse assunto interessa a todo mundo. Já vou explicar por quê. Cá estou com o Glênio Borer, que é arquiteto, ele é diretor técnico da Secretaria de Parcerias Estratégicas. Isso, né? A Silvia Benedetti, que é arquiteta, o Alexandre Vieiro, também é arquiteto. Os meninos, a gente acabou de conversar, vocês já sabem, tem um arquiteto e um engenheiro, o Pedro e o Ivan, é isso? Ivo, desculpa. E a gente vai agora falar um pouco mais do equipamento que ontem foi inaugurado, que é o Poa 360 Poa Gastrobar, que ele faz parte da Orla, do projeto eu ia dizer do Niemeyer, olha louca, Jaime Lerner, e o Alexandre e a Silvia fizeram o projeto de interiores, e o Borer trabalhou desde a gestão anterior, né, da prefeitura, na coordenação desse projeto todo. Agora eles vão reexplicar algumas coisas para quem está ligando a TV agora, e vão começar pelo Glênio para falar do geral, assim, rapidamente. E a gente fez um link também com a história dos meninos ali. Fora do ar, ele estava falando na questão do container, né? Num contexto como esse, por exemplo, que ele pode, em algum momento, ser retirado e a natureza fica tal qual é ali. Pode ser feita uma outra coisa naquele local. Porque o Alexandre, eles explicavam que havia uma questão de necessidade de mais uma área para armazenamento e outras funções, né, para o equipamento do 360 Poa Gastrobar. Muito bem, estou falando demais, agora vocês falem. Me conta, então, rapidamente, no geral, assim, que a gente estava conversando. O projeto da Orla, ele iniciou no final de 2013, então é um processo que já tem 5 anos, né? Os projetos públicos, eles têm um período grande, envolve estudos, contratações, muitas secretarias envolvidas, o tema do meio ambiente, enfim, que levam, vamos dizer, tempos, às vezes o projeto leva mais tempo do que a própria obra, né? Isso é bastante comum hoje em dia. E então, durante todo esse processo, tivemos praticamente 3 anos de projeto, né, na relação com o escritório do Jaime Lerner, e inicialmente ele fez um projeto para 7 quilômetros de orla, que começa na usina do gasômetro e vai até o Arroio Cavalhada, que é ali no Jockey Club, no Barra Shopping, no final do Barra Shopping. E para esse trecho de orla, ele foi dividido em 7 setores que têm características de vocação diferentes. Esse primeiro trecho é um trecho mais de contemplação, de lazer, dos serviços de bares e restaurantes. Depois nós temos lá o trecho 3, que deve ir para a licitação ainda no início do ano que vem, esperamos, que é junto ao Marinha do Brasil, que tem uma vocação esportiva, então estão previstas quadras esportivas, pistas de skate e assim por diante, né? E desse projeto conceitual maior, foi executado o trecho 1, que tem 1,3 quilômetros, né? São mais ou menos 10 hectares, junto com a Praça Júlio Mesquita, que foi entregue antes,
Que é mais na ponta, né? É na frente da usina do gasômetro, a Praça do Aeromóvel, né, conhecida, onde tem um trecho do aeromóvel. E essa foi entregue à população já faz mais de um ano, né? E foi um sucesso também, ela foi totalmente apropriada pela população do local. E agora o trecho da orla que tem sido extremamente utilizado pela população, o que demonstra a ansiedade que Porto Alegre tinha, né, por espaços dessa natureza. Que as pessoas estavam tão sedentas por aquele espaço. Teve um final de semana que eu tentei chegar lá e disse, não, vou esperar o pessoal se acalmar, já ter conhecido, porque é uma loucura, né? As pessoas, um dia de sol, final de semana, o povo se joga e está todo mundo certo. E agora com esse equipamento novo, então vai ter uma vida útil até mais tarde um pouco, né? Movimento na região, isso é muito bom. A ideia foi sempre que ele pudesse funcionar, inclusive 24 horas. O sistema de iluminação ele foi feito para que a sensação de segurança durante todo o período fosse muito clara, né? Ele tem uma visibilidade muito grande, tem um posto da guarda municipal no local. Tem, né? E o horário que você for hoje lá, vai ter uma sensação de que está tudo tranquilo. Então, isso também é importante, não só para o sucesso do parque, como para o sucesso dos equipamentos, porque hoje a questão da segurança ela é crucial no sucesso de qualquer negócio, né? É verdade. Mas a ideia era, assim como no Rio de Janeiro as pessoas praticam esporte de madrugada, né? Os garçons jogam futebol no aterro do Flamengo depois da meia-noite, quando largam, deixam as suas atividades. Então, a ideia era que se pudesse ter um germe, né? De humanidade, de uma situação, vamos dizer, que fosse capaz de demonstrar que é possível reverter essa negação do espaço público, né? Que ele pudesse ser apropriado de uma forma integral pela população, né? Então, tem um efeito demonstrativo que é importante. Eu acho que esse projeto ele é um marco para a cidade. Eu não tenho dúvida disso, porque não é só a questão da retomada da relação com o Rio, não é só a questão da qualidade do parque, que é diferenciado em relação aos outros espaços públicos, pelo menos recentes, né, que nós temos, né, mas é uma questão de mudar a imagem da cidade, ou seja, esse parque vai aparecer nas revistas de avião, ele vai ser o motor da divulgação da imagem em congressos, do nome da cidade fora, né, é um cartão postal. É verdade, porque a cidade é muito bonita. A gente chegando de avião, pelo lado que for, especialmente pelo lado das ilhas ali, é tão bonito, dá um bem-estar de dia ou de noite, e dá um orgulho, porque é muito bonito. E as pessoas, a gente tem, às vezes, tem algumas pessoas que têm uma tendência a puxar um pouquinho para baixo a energia e tal, dizer, mas a segurança. Gente, vamos ver o que tem de bom na cidade, vamos tentar ajudar, até propor ideias do que pode fazer para melhorar, né? Discutir aqui coisas. Exatamente. E hoje, vamos dizer, a gente vê o parque, não existe nenhuma voz contrária, porque ele é um sucesso. É uma unanimidade. Mas nós tivemos muita dificuldade em implantar, porque existiam grupos organizados contrários, existiam, vamos dizer, entidades que reagiram ao processo. Não foi uma coisa, não foi um andamento tranquilo nem unânime. Mas existia, vamos dizer, muito questionamento se teria sentido em colocar dinheiro público nesse local, se isso não seria um dinheiro jogado fora, questionamentos a respeito da escolha do arquiteto. Então, foi um processo com muita resistência que ela é de alguma forma histórica, né? Isso que eu ia te falar, eu acho que é quase normal se esperar que essas coisas ocorram, né? Faz parte. A questão pública, né? Vai ter prós. Nós temos umas coisas interessantes, por exemplo, nós que fizemos arquitetura, que vivenciamos Vocês fizeram interior, eu vou explicar para as pessoas entenderem, né? Assim, nós fizemos interiores. Ele não é o Jaime Lerner. Essa questão pública, nós estamos escutando dentro da universidade desde sempre, né? O primeiro PDD-UA de Porto Alegre, que já contemplava esse estudo da orla, o desenvolvimento da cidade pela orla, acho que da década de 70, então tem mais de 40 anos se discute o desenvolvimento da orla. E sucessivamente projetos, né, foram alavancados para que isso acontecesse. Então a gente tem um delay mesmo nessa situação, essa não é à toa, porque a população já ouve falar há muitos anos, há quase 40 anos, desse desenvolvimento. Então agora surgiu pela primeira vez já com um tempo já. A abertura da Avenida Beira-Rio, ela ocorreu fazem 30 anos. 30 anos. Né? Então, a primeira pista. Mais, né? E nós primeira tivemos... pista foi 30 anos atrás.
tivemos urbanistas importantes fazendo esse projeto, né? Tiveram os ingleses aqui fazendo esse projeto, PDDUA, depois tiveram espanhóis, e agora de novo se retomou com a parte, nesse último projeto contemporâneo, espanhóis de novo. Então é uma situação que vem... do Fermín Vázquez? O Fermín Vázquez agora, mas nós tivemos já na década de 80 teve ainda um grupo inglês que participou nas consultorias do PDDUA na construção do desenvolvimento da orla. Assim como nós tivemos também, depois de toda aquela parte da Zona Sul, que também são projetos desenvolvidos baseados nas cidades jardins de Londres, né? Que tem os nomes que se referem da mesma empresa urbanizadora do Rio de Janeiro, que tem a Avenida Copacabana aqui. Sim, então, a sim. mesma empresa que fez Copacabana desenvolveu na mesma época que nós temos um histórico de estudos e envolvimento com esse desenvolvimento da orla do Rio. Sim. Agora, a gente podia ver alguma imagem, né? Do projeto, porque daqui a pouco a gente encerra o bloco sem ver nenhuma, eu fico louca aqui. Olha só que maravilha. Então nós tivemos essa incumbência, incumbência de tratar, como nós somos especialistas nos interiores, de recebermos esse projeto, que é um projeto icônico, um projeto de uma arquitetura circular, inusitada, que escorrega, quase uma nave que escorrega do continente para dentro do rio, né? Ela adentra no rio. E não impedir as visuais também, a nossa preocupação era muito importante com isso também, né? E principalmente a questão do patrimônio, porque a gente tem a questão da usina do gasômetro, porque esse projeto está implantado entre a usina, entre o atracadouro, né? Então é uma área, um eixo, ele compõe um lugar, vamos dizer assim, ele compõe toda uma estratégia de local muito importante, significativa para esse resgate histórico do centro da cidade. Mas então, nós isso tínhamos posto, essa visual. Muito obrigada, a gente já volta para falar mais. A gente vai ao intervalo comercial, a gente precisa fazer um intervalinho aqui de 2 minutos e voltamos para mostrar mais imagens e falar mais do 360 Poa Gastro Bar da Orla do Guaíba de Porto Alegre. Eba, até já! Voltamos e vamos direto ao assunto. Alexandre Vieiro, a palavra é tua sobre o 360 Poa Gastro Bar. Conta tudo. Temos imagens. 360, na verdade, é um projeto em parceria, né, eu e da Silvia, e nós fizemos essa junção para atender a questão comercial. E o restaurante, ele é uma estrutura diferente, uma estrutura circular, que implica em alguns desafios. E esses desafios nós acabamos tratando, então, sempre levando em consideração a implantação, essa importância que ele tem em relação à usina, ao patrimônio histórico. Sim, vamos ver as fotos, então. Vamos ver as fotos. Quando tu fala, a gente já vai olhando. O projeto, então, ele tem uma estrutura metálica e uma torre central, onde estão desenvolvidos toda a parte dos equipamentos, né? Essa estrutura já existia, é um projeto externo do Jaime Lerner, e nós então desenvolvemos essa parte aqui, isso aqui é os fundos que aparecem aqui, com uma espécie de lounge e uma choperia, um espaço de bar para bate-papo nessa parte virada para o rio. Pro rio. Que é tipo um lounge, né? Onde as pessoas entram, se não quiserem sentar na mesa, ficam tomando alguma coisa descontraída. Então a gente criou no eixo, né? Sim. É o eixo desse volume em direção ao rio, essa área que seria o próprio atendimento do bar, onde vai ter as chopeiras, né? E nas laterais são as áreas de serviço. Do lado esquerdo, a parte da cozinha, do lado direito, a parte de atendimento de copa, lavagem, e a parte de distribuição das mesas aconteceu em todo o perímetro, né? Sim. Foi sempre circulando. O único ponto em que não há mesas é esse que a gente está vendo, que é um camarote para olhar o Guaíba, né? Quantos lugares sentados mesmo tem? Em torno de 140. 140 sentados. Dentro do salão. Ali dentro. E lá fora tem mais outro tanto. E lá fora em torno de 350 lugares no total. E ainda mas as pessoas podem sentar lá fora também, tem estrutura, tudo. Sim. E aí o serviço, o atendimento é feito no container que o Glênio falava da questão. A área de copa. Só de copa. Bebidas. Né? Bebidas, comidas Comidas vêm todas lá de dentro. Não, elas vêm. Mas vêm até lá fora. Até lá. Nós tivemos toda uma consultoria com a parte da saúde, né, da vigilância sanitária. Então as comidas são todas fechadas, elas vêm. Elas vão num prato como se fosse um hotel, né? Para não perder. Ainda é chique a coisa, olha só. Olha aí que lindo que é.
A estratégia Alguma também peça do de projeto. design que a gente deva a referir? estratégia do projeto, na verdade, peça de design especial assinado não temos, na verdade. São todas elas indústrias bastante competentes. Eu vi que tem os bancos da Tramontina. Os bancos especiais. A Tramontina é o grande fornecedor do da parte mobiliário. de mobiliário solto. De imóveis novos e lançamento. Né? Pois O projeto é, ele tem uma característica bem minimalista, porque precisava ser muito leve para compor nessa estrutura de vidro tão transparente. Então nós tivemos todo esse cuidado de trabalhar esse minimalismo com umas cores também sutis do concreto. A gente trabalhou toda a parte de volumetria, coisas fixas, né? Com ideias de produtos assim que vem concreto, essas cores neutras. E botamos alguma coisa para aquecer na parte do mobiliário solto, então, que são madeira, né? Mas é uma coisa assim, uma madeira mais limpa, né? Um desenho de uma cadeira mais limpo, né? Nada muito... A gente não queria nada rebuscado, a gente queria tudo formas limpas, né? Acho que é uma coisa bem importante na questão da arquitetura de interiores, porque quando ela é feita pelo próprio arquiteto que é o autor da obra, né, a tendência é de que esses interiores eles acompanhem conceitualmente a ideia original, né? Ou seja, um projeto de arquitetura tem um conceito e esse conceito ele permeia não só a parte externa estrutural, mas também toda a parte do conjunto de mobiliário e a definição espacial dada pelo mobiliário. Então, acho que quando é feito por terceiros, é muito importante que esses arquitetos, eles entendam o espírito do projeto original. Existem situações em que não são compreendidas e a intervenção posterior, ela, de alguma forma, ela destrói, vamos dizer, o âmago do projeto original. Uma grid, né? Eu acho que foi muito feliz a intervenção, porque ela tem toda a preocupação de manter a leveza, a transparência, ou seja, o projeto do Jaime, ele é um local para se ver de dentro para fora, ou seja, ele é um mirante, com um restaurante, né? Então, o protagonista é a paisagem, não é o edifício. Né? E na questão do exterior, né, que tivemos a necessidade de ter essa situação de apoio, nós comentávamos a questão do container, né, que tem essa linguagem de não ser uma construção, mas de ser um equipamento. E por ser um equipamento não compete com o projeto original, como uma construção competiria. Então acho que o conjunto é bastante feliz nesse processo. E nós temos também um outro compromisso. Nós temos a visão do operador e nós temos a visão do usuário interno, né, que também é a contribuição que a gente dá. Então, nosso projeto também, ele focou numa certa elegância e num certo acolhimento de quem vai usar o restaurante. Por exemplo, a pessoa se sente acolhida quando entra. Então, tem todo o cuidado desde a entrada, nós tratamos a entrada, né, na questão das mesas, de ter essa questão da madeira para a pessoa sentar, porque poderia ter ficado muito frio também, né? Absolutamente. Então tem essa questão de um restaurante ele não que ficou acolhe. frio, ele ficou acolhedor. As estruturas, aquelas prateleiras, as estantes que vocês fizeram, são leves, né? Tem um toque de preto, madeira, ficou bonito, elegante e acho que funciona de dia, de noite, em qualquer horário. Tem alguns ambientes que são lindos, mas eles precisam estar iluminados, tem que ser a partir do cair do dia. Outros funcionam super bem de dia, de noite, eles morrem. Eu fui lá só de dia, mas eu imagino que de noite a coisa continue funcionando super bem, com iluminação só vai crescer. Né? Porque a estrutura, como tu bem falava, na questão da leveza, tem tudo é muito vazado, né? Vocês foram super felizes na leveza, assim, em cima da água, né? Uma coisa fluida. Sutilezas, né? A sensação é muito diferente. Agora, assim como o arquiteto de interiores ele tem uma importância, o cliente que contrata os arquitetos também tem uma importância muito grande, porque se ele não entender o mesmo espírito, ele pode destruir o projeto também. Então, nós também tivemos a felicidade do Edemir ter entendido isso, ter contratado bons arquitetos, né? E o resultado eu entendo que ele é muito feliz, assim, do ponto de vista, vamos dizer, da concretização do projeto inicial. Certo. E ele funciona o dia inteiro, a partir de 11 da manhã, é isso? Das 11 até meia-noite. Até a meia-noite. Eles começam meio-dia, às 11 horas da manhã começa o almoço, vai até às 5 da tarde com almoço e brunch. Depois já começa às 6 da tarde o happy hour e serviço de jantar até às 11 da noite. Que maravilha, porque até a questão turística, né? Às vezes chega alguém na cidade, quer almoçar, já passou o horário de almoço, né? É um equipamento turístico também.
pode levar lá, ver a cidade, maravilhoso, né? Ali já está acontecendo isso, né? Porque com a saída dos barcos, né? As pessoas chegam, vêm excursão, chegam, saem com o barco, passam o dia ou amanhã fora e quando elas retornam, elas já estão indo ali para almoçar ou para fazer um happy hour quando elas voltam. Então, esse público, né, que antes, né, vinha ali e não tinha um lugar, já aproveita e fica na própria orla, né? Sim, e nós teremos outros equipamentos também, né? De gastronomia. Temos mais 4 bares que já estão em processo de implantação, 3 deles, 2 iniciando agora, né? E que são bares menores do que o restaurante, tem uma característica mais de fast food, mas também tem uma área externa muito grande, voltada, né, com possibilidade de mesas voltadas para o rio, no espaço aberto, que é uma coisa que foi uma base de pensamento do projeto, ou seja, as pessoas gostam de ficar em mesas no espaço aberto, apesar do nosso clima não oferecer 100% de oportunidade, os lugares que têm essa opção, eles são muito procurados, então existe esse desejo da pessoa procurar ter o contato com o espaço aberto e ali, vamos dizer, em relação à proximidade do rio mais ainda, né? E aqui não tem, Porto Alegre não tem muito lugar que propicie ficar na área externa, né? Eu imagino que no inverno possam colocar tocheiros, sei lá, enfim, equipamentos que melhorem um pouco a questão do conforto. E essa relação com a água, ela é muito interessante, que está no projeto do Jaime desde o início, quando ele propõe os decks e as passarelas que avançam dentro d'água, porque não é só a questão visual, né? Tem uma questão, vamos dizer, a água de rio, ela tem um certo aroma, tem um cheiro, ela tem barulho, né? Então, a ambiência de estar numa beira de rio não afeta só o sentido visual do pôr do sol e a relação, vamos dizer, da plenitude da vista. Ela envolve uma série de coisas. É sensorial, né? E é sensorial. E por isso, vamos dizer, os decks avançam dentro d'água, as passarelas levam para dentro d'água. É ter a sensação de estar em contato com a água, né? Certo. Agora, hoje, depois de tudo colocado, inaugurado ontem e tal, alguém ficou contra? Não, né? Acho que não. Pois é. Agora a gente só tem que aplaudir, desfrutar, curtir, porque ficou muito bom. E, meninos, interessante, né? Esse uso de equipamento, de container, numa situação como essa, né? E o Glênio levantou muito bem a questão que não é um equipamento permanente, ele pode ser retirado, ele pode ser ampliado, reduzido, né? Vocês já tiveram alguma situação que foi alterado o espaço, ou o tamanho, quiseram aumentar, ou mover alguma coisa, não? Na verdade, já deu tempo? De arquitetura residencial a gente teve esse tipo de situação, né? A gente já fez, por exemplo, a edícula de uma residência, né? E salão de festas, essas coisas assim, porque é muito fácil de montar, né? Tu não precisa de muita intervenção, desde que tu tenha o caminhão, o MUNC para levar, colocar isso e depois ambientar ele da forma correta, né? Bacana. E é muito rápido isso. Pois é, vocês fizeram em 3 meses e meio tudo. Projeto e obra. O container ele foi feito em 1 mês e ele levou 1 noite para ser colocado no lugar. 30 dias e uma noite. 30 dias e uma noite. Nem uma noite, né? Ele começou às 4 da manhã, quando era 8 horas ele já estava no lugar. Maravilhoso. Projeto obra e aprovação da prefeitura. E aprovação da prefeitura, não falamos. É uma parte importante. É uma parte importante, né? Porque 3 meses e meio também para aprovar os projetos. Foi uma equipe fora de série que a prefeitura elencou e desenvolveu. Não teríamos. E 6 secretarias envolvidas, né? 6 secretarias, que geralmente levaria 1 ano, né? Mais ou menos, para a gente fazer. Que loucura isso, a ideia foi levar todas as questões juntas, ou seja, nós tivemos uma constante assessoria da vigilância sanitária, também, né? Para que, uma vez o projeto em operação, ele não chegasse à saúde e dissesse que teriam itens que teriam que ser alterados, às vezes com obra, né? Então, tivemos uma parceria de todas as secretarias envolvidas, né? A SMAN, em função de algumas questões do parque, como o DEC, a Secretaria de Obras, em função dos fiscais que executaram a obra, tem conhecimento do que poderia ser alterado. Então, houve uma conjunção de colaborativa, né, das secretarias no sentido de auxiliar a implantação para que ela acontecesse mais rápido e o mais correto possível, né? Esse desentrave é importante porque eu acho que ele gera assim uma situação
que pode ser revista, né, talvez nos projetos de aprovação, porque isso desencadeia uma série de outros fatores, né, econômicos, de desenvolvimento da cidade. Então, são situações que aí a prefeitura se permitiu e que isso só tem a crescer e pode ser um benefício gigante para a cidade. Com certeza. Esses comitês, né, que aprovam e rapidamente. Sim. Muito eficiente. Sim. Gente, eu estou encantada em conversar com vocês, falar sobre a cidade. Tu já está confirmadíssimo quando evoluir o projeto para as próximas etapas, os próximos equipamentos. Eu quero falar de tudo isso e porque para quem gosta da cidade, porque eu sou de Porto Alegre por escolha, né? Eu nasci na fronteira em São Borja, mas quem é daqui escolheu ficar aqui nesse momento está muito feliz com tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada por terem vindo até aqui, pelo tempo de vocês. A gente vai se despedir por hoje, gente, mas amanhã tem mais arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Fiquem agora com o Le Folk TV, com a Vera e o Diego. Beijo, até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.